Muito bem-vindas e bem-vindos, cruelas e cruéis, a mais um episódio do Spoiler Questão, um canal onde não há problema em contar o final, porque afinal a vida já é um gigantesco spoiler. Novamente, direto aqui das mega estruturas do estúdio 10,5, aqui na parte norte de Mordor, onde o sol não bate, onde a chuva não se atreve a chegar. E antes a neblina, ela ia consumindo o ambiente conforme o relógio de ponteiro contínuo avançava, mas não temos neblina por restrições orçamentárias. Exatamente. E graças a Deus permanece ausente o relógio. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e ligue o sininho para receber notificações. Estamos rumo a 1 milhão. Estamos quase chegando lá, segundo a margem de erro do Ibope. A última contagem era 60, né? Bom, é isso aí, tá quase lá. Quase lá. Mas e aí, meu amigo, temos finalmente um convidado aqui, especialíssimo para falar de temas muito interessantes para a nossa geração. Quer fazer as honras aí de apresentá-lo para a nossa enorme audiência? Ele aceitou, até que enfim, já tinha falado comigo antes, mas eu já havia convidado. Está com a gente aqui o meu querido amigo, estudou comigo só desde o maternal, Antônio Ivan. A gente pensou aí num tema bem interessante, que inclusive a gente já fez alguma coisa parecida, né? Mas aí para falar das nossas áureas épocas de videogame, fliperama. Bora ver o que sai. Ivan, seja bem-vindo. E antes de te apresentar, bicho, Nintendo ou Sega? Super Nintendo ou Mega Drive? Eternamente Nintendo. Quando moleque, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Fica à vontade, cara. Obrigado. Prazer enorme estar aqui. Muito legal a estrutura, muito bacana. Um salve para todos, é minha primeira vez. Estou perdendo aqui a virgindade, a questão. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. A gente já conversou, já abrimos para mais 5 temas aqui, só na nossa pré. Inclusive, um deles me preocupou, porque ambos gostam de true crime e psicopatas. Então. Pô, meu amigo. Tamo junto. Ai, meu Deus do céu. A conversa era basicamente saber, pô, o cara começava pela cabeça, pô, o cara arrancava, o papo ficou sério, o Renato já ficou mais arriado. Mas tá, mandei uma mensagem para minha esposa que se eu não aparecer até as 21 horas pra ela dar um jeito. Estou num saco preto. Mas não sei. O dono do iogurte. Eu acho que ele ficou empolgado. Tu lembra? Ele falou assim, não, vamos falar sobre isso. Vamos esquecer o tema que a gente tinha Claro, eu planejado. tava com medo, porra. Vocês que sabem aí, porra. Vocês que mandam. E aqui é Matsunaga, Ristoff, todo mundo na página. Antes de partir pro tema, vamos... Uma primeira pergunta. A segunda pergunta polêmica, né? A primeira já foi Nintendo ou Mega Drive. O senhor, meu amigo, que gosta muito de True Crime, andaria no Uber da Elise Matsunaga? Égua, bicho. Pesado, cara. É, realmente... É bom que ela corta caminho, né? Puta que pariu. É pesado, verdade. Eu precisava falar isso. É que ele tava cultivando isso há um tempo, eu tenho certeza, bicho. Tava no meu coração, cara. Precisava botar pra fora. E vou juntando os pedaços. Mas, indo pro tema mais leve, vamos falar sobre o quê? É o seguinte, quando eu pensei aqui em chamar o nosso querido Ivan aqui com a gente, me veio na cabeça aquilo que, na nossa época, assim, áureas épocas dos anos ali 90, por aí, assim, um pouquinho mais, na verdade, até um pouquinho menos, enfim, porque eu sou de... Porra, eu ia falar que eu era de Malhação pra cá, Malhação tá velho pra caralho doido. também. Para com isso, também, mas tu não é, tu é manchete. Ana Raiz é trovão, esperava acabar pra começar Churato, o Flash. Era Churato, tinha na manchete. Girai. Pois é, aqui eu já comecei com a pergunta, né, Super Nintendo ou Sega, aliás, perdão, Nintendo ou Sega, Super Nintendo ou Mega Drive. Só pra voltar um pouco, Mega Drive, tá? Sega. Era o que eu tinha desde o Master. Eu lembro que a gente jogava aquele joguinho que o cara ia entrando nos objetos inanimados pra assustar e tal. Era o... Cara, pois é, tu lembraste? Cara, eu não tava lembrando, era Poltergeist o nome. Jogo é verdade. A gente jogava muito isso. É verdade, era um joguinho que era o seguinte, tu eras, obviamente, o fantasma, o Poltergeist, e tu tá numa casa e as pessoas, sei lá, compraram a casa e começaram a morar lá. E a tua missão é expulsar essa galera. Como é que tu vais fazer isso? Tu vais entrar em determinados objetos, sei lá, um sofá, alguma coisa assim, e quando um desses caras chegar, teu objetivo é assustar e assim vai até cada um deles fugir da casa. Lembra do Fantasma se Diverte? Sim. Que a história é basicamente eles querendo expulsar, era por ali. Ou os outros, Mega né? Drive. Os outros também. Eu não sei se vocês já viram o filme, senão eu acabei de dar um mega spoiler. Não, os outros é um plot twist pesado. Pesado, grande, cara. Aquele é muito bom, aquele filme. Exato. E eu lembrei, assim, que a gente já queria trazer o Ivan aqui há um tempo, porque um amigo, que não fui eu, ele comprou um desses emuladores aí de jogos antigos, né, pra jogar com os filhos. E ele começou a jogar. E assim, me chamou muita atenção a reação que ele relata
dos filhos, daquela coisa do tipo, começa a jogar ali sei lá, um Virtual Bart da vida, que é aquele que ele joga os tomates e tal, ou até o Zombies Ate My Neighbors, que era maravilhoso. Lembra desse? E aí assim, ele jogou a primeira fase, a segunda fase, pô, papai, é só isso. Aí eu virei pra ele, tu não sabes o que é época boa. Coisa de velhão, né? Exato. E uma das razões de convidar o Ivan é porque ele conhece, jogou muito Zelda. Aliás, ele tem inclusive a tatuagem do Zelda. Do Zelda. Do Zelda, né? E eu ia te perguntar, bicho, saudade da época de Mega Games. Mega Games, é aquela época que a gente... Meu primeiro videogame foi o Atari, né? E nessa época eu acho que tinha muita coisa que era terra sem lei. O Atari tinha um jogo chamado Sexy Man. Era um negócio bizarro. Era mesmo. Hoje, pelo amor de Deus, tu era um cowboy, tu tinha que pegar a Índia do outro lado e tu quebrava o controle porque tu derrotava, tu tinha que fazer sexo com a Índia. E o controle quebrava, que era fraco. Não sei se tu lembra disso. Não lembro dele. Tinha, isso existia. E era pra gente criança. Era um negócio surreal. Mas sim, cara, eu sinto muita vontade, eu sinto muita saudade porque era uma época que tinha interação de fato entre amigos. A gente reunia pra ir pro fliperama. Sim. Reunia pra jogar em casa. Hoje tá tudo muito longe. E eu até falei pra eles, até hoje eu amo videogame, eu jogo videogame todo dia, mas eu não consigo jogar online. Sim. Sim. Eu não sei se perde um pouco a emoção. Mesmo, um amigo e tal, a gente tá do outro lado, mas não é aqui de sacanear, de empurrar, não Olha, é mais a mesma coisa. Eu sinto saudade disso. Ele tá falando isso porque, assim, como eu falei, só estudei com ele desde o maternal. Então, assim, na época tinha um fliperama na frente do colégio e assim, eu não jogava, no que tange a fliperama especificamente, não era lá minha praia muito não. E assim, esse cara jogava bastante. Por exemplo, eu lembro de um jogo que era era Marvel vs Capcom, não era isso? Primeiro era Marvel Super Heroes. Ah, é verdade, Marvel Super Heroes. E aí, assim, esses caras iam pra lá, era o pessoal que... Tinha um moleque lá que jogava só com o Spider-Man também e tal. E ali, assim, eu ficava olhando e era uma coisa que remete muito àquilo que a gente já falou também em outro episódio, da nossa época de ir pra esses locais, ou pra isso, ou pra uma locadora, ou coisa parecida, e ter essa interação, né? Isso que hoje em dia a molecada não tem. Eu lembro que tinha o Data, tu não podia ir com a camisa do colégio, o Data te levava, ligava pra mãe. Rapaz, o Data. Te lembra? Era, bicho, era um negócio pesado. Eu tinha que tirar a camisa, tirava a camisa, gastava o dinheiro do... Pai, eu nunca fiz isso, tá? Pegava o dinheiro do recreio pra gastar com ficha. Tinha um outro, não sei se você vai lembrar, na parte... porque, assim, esse que a gente tá se referindo era na frente do colégio. Atrás, onde tinha... No Clube do Remo tinha um outro. Na frente, o Código Nazaré era o mundo virtual. E tinha a Mega Games. E tinha o Good Time na Braja Aguiar. E tinha no Remo um que o meu irmão jogava o Mortal Kombat, cara. O 1 quando chegou. Pois é, eu joguei esse. Olha como é, a gente não sabia inocente, nós somos sobreviventes, né, cara? Que naquela época ninguém cuidava. Rapaz, eu lembro que eu jogava, tinha a Praça da República. Aí tinha, meio na esquina onde hoje é aquela loja da Taca, um pouco, tinha uma zona. Uma zona mesmo, lugar de mulheres. O Meretriz. O Meretriz, cara, eu acho que ainda tem. Ih, rapaz, e o Bom, são vocês que estão falando, eu não sei. Me ouviram falar, me falaram. Eu não consigo me falar. Cara, eu ia jogar fliperama ali, bicho. Eu ia lá e as meninas passeando lá mais pra dentro, aí tinha tipo um negócio de lanche e eu ficava jogando. Foi a primeira vez que eu joguei Mortal Kombat 1. Não era que era uma galeria, era uma entrada? Ia embora, assim. Sinistro ali. E lá atrás era uma zona, podiam me matar, esquartejar lá. Teu pai deixava tu ir lá com 10 anos jogar fliperama. Ou ele deixava, ele não sabia. Ou ele ele tava andando na praça, eu ia pra ali. Eu tinha um irmão mais velho. O meu caso era do irmão mais velho também, né? Ele ia... aí, inclusive, foi ele que me ensinou a jogar. Depois ele mesmo parou muito de jogar videogame, mas assim, Mortal Kombat, Street Fighter. Os velhos guarda é isso, Street, né? Na época o Mortal Kombat, Tekken, que eu achava horrível, que pra mim era quadradão aquele jogo. Ele hoje é lindo, mas eu ainda acho quadrado, eu não consigo. Eu nunca joguei Tekken. Aqui, antes da reforma do aeroporto, tinha um fliperama lá em cima. Lembro. E eu lembro muito de jogar ali Simpsons, cara. Que assim, pra mim era a coisa assim mais, caralho, absurda. 4 jogadores ao mesmo tempo. Pra Simpsons ou pra Tartaruga Ninja. Sim, eu lembro da Tartaruga Ninja. É uma coisa que eu vejo, por exemplo, os meus filhos jogando online com os amiguinhos e tal, não sei o quê. Pô, às vezes escolhendo assim, eles estão, especialmente o mais velho, tá achando graça, tá rindo, mas essa interação, cara, ele não vai ter. A gente chegou a jogar online, né? A gente tava falando aqui no briefing. É legal, mas de fato, assim, é bem mais legal reunir fisicamente e tal. Tem toda aquela coisa de reunião mesmo, né? Como a gente tá fazendo aqui agora. O tipo de interação que a gente tá tendo aqui, com certeza dá um ganho, uma riqueza maior do que se a gente estivesse, por exemplo, fazendo essa mesma conversa pelo Zoom. Cada um,
Na Com sua certeza. casa. Isso nós experimentamos até na pandemia, né? Que a gente tinha que. Todo mundo tinha que se comunicar por Zoom, por sei lá o quê. E realmente perde aquele calor. A gente sentia falta, né? Sentia, cara. Era uma necessidade. A gente se comunicava pelo Zoom. Inclusive, esse projeto começou por conta de Sim. reuniões no Zoom. Mas nada substitui você presencialmente, Nada. essa troca de experiência. E o videogame, eu acho que ele leva isso para um outro patamar. Porque, por exemplo, quando a gente se reúne para ver filme, o filme ele é uma forma de mídia assim, que você não tem uma interação no que está acontecendo ali. O videogame não, cara. Se você joga mal, o teu colega vai padecer, né? Ou se for um jogo de luta, tanto melhor, porque aí se tu tiver um colega ruim, aí tu nada de braçada. E ali. o melhor é tu encarnar aqui do lado. Eu sempre encarno, Claro. falo na brincadeira, mas a gente tinha um amigo que é o Rodrigo Benetti. Um abraço. A gente jogava muito, cara. A gente era ali do Super Nintendo, né? Aí a gente jogava o Mario Kart. Que eu não sou muito fã de Nossa, jogo de velho. corrida, né? Mas Mario Mas Kart o era Mario foda. Kart era um negócio. Cara, era cada disputa e a gente gostava de encarnar e ver quase o outro chorando. Então encarnava, era o último, cara. Aí o Nintendo 64 veio pra revolucionar Nossa, essa questão pode de crer. 4 encaixes. Uhum. Aí, cara, eu não sei como a gente jogava numa tela de 14 polegadas, dividia por 4 a tela, assim, que tu ficava quase com binóculos, cada um. Era muito bacana aquilo ali, cara. Eu ia falar isso, assim, você, amigo gamer, agora que joga na sua casa, no conforto da sua tela enorme, conversando com um amigo, de a gente LED, dividia essa telinha por 4. Eu lembro, assim, eu inclusive falei ainda agora, né, do Simpson e do Tartaruga Ninja num fliperama para 4 jogadores ao mesmo tempo. E eu lembro exatamente dessa sensação quando eu passei do Mega Drive pro Nintendo 64. Cara, o próprio Mario Kart, mas tinha outro Amigo. que, assim, a gente se reunia pra jogar, que era foda. 007 contra GoldenEye. GoldenEye. Puta O que GoldenEye. pariu, Jogo cara. de tiro. Puta que pariu. Jogar junto, bicho. Essa sacanear e tal, não sei o que, porra, era muito doido, era... Ainda tinha que ficar ouvindo do teu pai falar que o videogame quebrava a TV e tal, que tinha que mudar Sim. lá, a antena e tal, que tinha, né, os 2 garfinhos, assim. garfinhos. Rapaz, ele era muito... Garfinhos, pode crer. Era tenso aquele... Desliga aquela esse videogame, senão vai quebrar a época. TV. Desliga, vai quebrar a TV. Clássico. Mas olha, puxando isso que tu falaste sobre a questão do gráfico, né? Vocês falaram. Eu tenho uma teoria, isso aí é completamente tirado da minha cabeça. Como os gráficos, eles não eram muito bons, a nossa mente, ela preenchia todo o resto, né? A gente criava na nossa memória tudo que faltava de visual na tela. E não era só pro videogame. Eu vou fazer uma digressão muito rápida, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Eu fui rever Highlander esses tempos. E, cara, eu era viciado em Highlander. Eu era tão viciado em Highlander, eu sempre digo isso, eu era tão viciado em Highlander que eu gostava do 1 e do 2, que é pavoroso o 2. Mesmo na época, todo mundo sabia que o 2 era ruim. É pavoroso, né? Só que eu fui rever o 1. Na minha memória, o 2 era ruim, mas eu gostava, mas o 1 era foda. E, bicho, o filme... é muito ruim, cara. É muito ruim. E, rapaz, o olho brilhava vendo aquele filme quando a gente era moleque, o Highlander 1. Cara, não dá pra ver nada. O filme é escuro, bicho. Conor Não- McLeod. A imagem é pavorosa, é mal filmado pro caralho. Só que na nossa cabeça, provavelmente na de vocês, como era na minha, tá doido, cara. Tava todas aquelas cenas ali de luta, tudo muito bem coreografado, e era uma merda. Eu Pô. vou te falar Cara. que isso aconteceu comigo. Desculpa. Não, manda ver. Acabou minha série que eu tava vendo, eu quis maratonar Rock. Cara, o Rock 1 ganhou um monte de Oscar, bicho, o filme não é bacana. Me perdoa, galera, mas porra, tu vê assim... Eu fui assistir, ele é muito parado, cara. O Rock 1. O Rock 1, ele é paradão, cara, assim... É engraçado porque, assim, eu acho que dos rocks, em termos de história, pra mim é o que ainda salva um pouco. Mas, assim, eu também revia um tempo atrás e a sensação O Rock, é essa de estar não é? parado, assim, de Cara, estar... o Rock 4 tu vê hoje, tu ainda é empolgado. Aquele do Ivan Drago e tal. Porra, aquele Rock é muito bacana. Eu fui descobrir. Então, que eu não lembrava, ele lutou com o Hulk Hogan. Sim. Sim. Rock 3. Ele... Que ele luta Cara, com o BA lá, que é o BA. Mr. T. Sim. O Porra, a BA. luta do meio é contra o Hulk Hogan lá e Sim. tal. Essa sensação de que... eu acho que não é nem só a mente, a nostalgia preenche aquilo também. Bom, enfim, na época não era aquilo que a gente tinha, então... Eu acho que tu vai lembrar, e aí fica uma indicação pra quem tá vendo agora. Eu acho que é o 4º episódio que a gente fala de alguns jogos de videogame que se tornaram filmes, assim, e foram... E se vocês forem ouvir o episódio, a gente tá empolgadaço lembrando de Mortal Kombat. Sim. Porra do caralho, não sei o que e tal. E de fato,
Pô, beleza. Só quando tu vê agora, tu fica assim, porra, aqueles efeitos especiais. A gente tá falando do 1. Não, o 1. Morreu. Exatamente. Que nem o novo, que lançou acho que faz uns 2 anos, não é tão bom quanto o 1. Eu lembro que eu levei meu pai pra ver, cara, ele dormiu no cinema, empolgadaço, bora pai, bora, aquele coisa de pai. Dormiu, mas eu brilhando o olho lá. Olha, esse último Mortal Kombat que saiu é engraçado, porque a gente revendo o de, 93, 94... não lembro exatamente o ano, o clássico, né? Sim, o Mortal Kombat clássico, o filme. Ele é de baixo orçamento, mesmo pra época, os efeitos visuais eram ruins, só que tu pega esse último de 2022, né? Foi. Ele tem bons efeitos, tá legal, assim, o valor de produção tá agregando, só que o filme não, é muito não ruim, engrena, cara. Não engrena. Eles inventam um personagem lá, tu tem Mortal Kombat, cara... Mortal Kombat e Street Fighter são jogos que têm a maior quantidade de personagens carismáticos, que a gente, sabe, se liga de alguma forma com eles. Pô, Johnny Cage, Liu Kang, Sonya, Kano, todo o staff original. Sub-Zero e Scorpion, né? Que são Scorpion, mano. marcas, né? Claro. Aí tu cria lá um personagem genérico nesse de 2022 pra ser o protagonista. Pra quê, mano? O Street Fighter tá com isso também, o novo jogo. Ah, é? O jogo. Não sabia, A gente tá falando não. de jogo tanto de Street quanto... O Mortal Kombat, ele apagou a história, né? Começou de novo, Sim. que é o Mortal Kombat 1. Você tá falando de... E o Street o cara da capa não é ninguém que tu conhece. É um cara novo lá. São 2 franquias que até hoje vivem bem. Mas lançou há pouco tempo um jogo que eu achava maravilhoso, eu acho que vocês jogaram, chamado Samurai Shodown. Sim, eu sei qual. Jogaço. Lançaram um novo, que não fez o mesmo sucesso. King of Fighter, Tekken, tudo isso lançou. Killer Instinct. Eu lembro. Nenhum desses sobreviveu. Killer É só Street Mortal hoje. É verdade. E feitos pra campeonato, né? Sim. O Street e Mortal são feitos pra Pois campeonato. eu não sei se também, essa também é uma teoria tirada aqui da minha mente, com fonte Arial 12. A sensação que eu tenho é que, assim, fora esse nicho específico, esse público específico de campeonato, enfim, tá? Tô falando isso, inclusive, pela experiência que eu tenho em casa. Muito do que foi, por exemplo, um Mortal Kombat no fliperama, que a gente tava falando disso. Um Street Fighter no fliperama, que era da gente estar ali naquele ambiente, com tudo aquilo, porra, um sacaneando com o outro, perdeu ficha, vai comprar marca, não sei o que e tal. Isso já não tem mais apelo pra essa galera, assim, eu lembro que até a PSN disponibilizou um dos Street Fighters desse aí, eu baixei pra jogar em casa com meu filho. Pô, assim como aquele Injustice, acho que é Injustice. God Among Us. Exatamente. Cara, assim, a gente jogou legal, sei lá, uma semana ou menos, depois o moleque, pô, é só isso. Tipo, esse componente, essa coisa, não tem... Até porque, por exemplo, tinha um outro ambiente que eu ia trazer pra vocês, eu queria perguntar se vocês passaram por esses ambientes, que também favorecia isso, que eram as locadoras. Entendeu? Sim. É assim, quem é da nossa época sabe, quem é de agora não vai ter nem ideia do que é. Eu não tô falando nem só aquelas locadoras como aqui, já que a gente tá falando de Belém, Soft, Fox Video. ou Sonic, ou coisa parecida. Eu tô falando daquelas locadoras de bairro que você pagava a hora, entendeu? Você pagava 1 hora pra você sentar lá e jogar com mais alguém. Bicho, eu lembro de uma vez que eu tava no interior, cara, na cidade do meu pai, Curuçá. Pô, muito boa cidade, inclusive, carnaval. Recomendado, viu? Mas assim, a gente tinha videogame, né? Mas assim, pô, tinha uma locadorazinha lá, cara, a gente foi jogar, bicho, uns caras jogando lá, Streets of Rage, eu não sei o que foi acontecer, ou era Street Fighter mesmo, saiu uma porrada dos moleque. E era tanta gente na locadora, bicho, era uma cagada e tal, e porra, bicho, era um ambiente que Muito salutar, né? Acho que foi aí que eu comecei a descobrir. Esse ambiente de locadora era muito legal, que assim, tu reunia, né? Era o evento, porra, pegava sábado, passava a tarde numa locadora e tal, quem gostava, né? E jogos, quando foram pro videogame, como o Street Fighter, porra, lançou pro Super Nintendo mesmo, tu tinha que marcar a hora pra ir jogar. Tu chegava, olha, tem 2 pessoas aí na frente, 1 hora cada. E foi aí que eu comecei a ver pra que servia o relógio da TV. Timer, pra né? mim era aquilo, o timer, o cara, 60 minutos, acabou. Puta que pariu, é verdade, tu tava jogando lá. Aí quando tu via, começava a pitar 10 minutos, eu falei, tá acabando minha hora. Aí desligava, lembra? Põe mais meia hora aí. Pode crer, cara. O timer cara. da TV, cara. Não, e assim, esse ambiente que eu acho que essa galera mais nova, e esse, assim, nem tô falando desse em tom de... É lógico que assim,
esses elementos que pra gente fazem muita diferença. Hoje existem outros que fazem, enfim. Mas assim, cara, essa época... Puta que pariu, era do caralho, moleque. Não é uma coisa do tipo, a nossa geração foi a melhor. A nossa geração foi a melhor para nós, né? Exatamente. A gente não quer ser aquele velhão chato, tiozão chato, não. A gente entende. Tem outros símbolos, tem outras coisas que são mais importantes para essa molecada. Mas pra gente, é tudo isso que a gente tá falando. Isso aqui, na verdade, é um papo nostálgico, né? Não é um papo de acusação. É isso que eu falei, ninguém tá cagando regra, a gente só tá curtindo a nostalgia. Claro. Essa coisa da locadora que... falaste da pancadaria, eu tenho uma história mais lúdica. Quando saiu o único videogame que foi abrasileirado na marra aqui no Brasil, que era o Sega Saturn, que a gente chamou Sega Saturno. Sega Saturno na marra. Na marra, saiu cópia de Resident Evil 1 para ele e pro PlayStation 1. Esse 1. E aí, cara, o Sega Saturno era a coqueluche da locadora, assim, você tinha que ter grana, porque, porra, ele era, sei lá, o dobro, o triplo da hora do Super Nintendo e tal. E aí eu tinha um amigo, eu morava na Cidade Nova, nessa época tinha um amigo que era vizinho também, a gente regulava na mesma faixa etária, moleque, criança e tal. Meu amigo, a gente começou a juntar dinheiro, economizar tudo que a gente podia, assim, dinheirinho que as famílias davam, lavava carro pros pais e tal, para pegar uma moedinha. Fomos juntando, até que a gente conseguiu o que a gente estava buscando, né? Um valor X. A gente esperou a locadora do bairro abrir. Às 7 horas o japonês da locadora, e era japonês mesmo, chegava lá, abria a locadora, a gente chegou lá, ó. A gente quer o dia inteiro de Sega Saturno. A gente quer zerar Resident Evil. Porque assim, qual era o problema? Vocês devem se lembrar que tinha um save, eram os primórdios do save. Os slotzinhos. Os slotzinhos, só que assim, vinha o cara depois, ele apagava e botava o dele em cima. Ele fazia questão de apagar. Exato. Aí a gente colocou isso. Eu acho que foi o primeiro plano de vida que eu tive. Eu falei, eu vou iniciar e zerar esse jogo. Bicho, a gente levou lanche, levou um bocado de coisa. Sentamos lá, começamos a jogar. E aí que eu não cansava, o outro ia. Porque assim, é diferente você lidar com o remake do Resident Evil hoje, porque normalmente assim eles facilitam o save, né? Nessa época tinha todo um problema, você voltava muito e tal, era mais difícil, eles deram um downgrade aí nos adversários. Cara, pra resumir, a gente passou o dia todo jogando, a gente foi virando uma espécie de atração ali, porque a galera, cara, eles vão zerar, não sei o que, de primeira, não sei o que. Quando a gente zerou, foi aquela festa na locadora. A gente ficou se sentindo assim, pô, os caras. Cara, olha aí. É o que a gente tava conversando, né? Que são essas coisas, cara, que dava alegria, cara. Pra reunir. Eu tenho uma história com essa questão de dinheiro, foi eu e meu irmão, mas a gente guardou, eu lembro lá no Manduca, que ficava ali na 25, entre Chaco e Curuzuti, no fliperama. Ele tinha vendendo um aparelho de fliperama. Sabe, lembra daquelas mesas de flipper? Uhum. E, rapaz, a gente chegou com um saco pra comprar, porque a gente queria jogar no Super Nintendo com essa caixa, que depois, quando lançaram isso também, porra, era igual um fliperama. E a gente tava acostumado a jogar com flipper, né? Eram 3 botões aqui e tal, a gente, porra, jogar assim no controle. Então, cara, era uma alegria muito grande. Essas pequenas coisas, né, cara? Eu não sei como é. Um dia desse eu fui pego, cortando um pouco, uma coisa que acontece muito hoje. A pessoa zera por YouTube. Eu não sabia o que era. Eu falei, porra, não. Que isso, cara? É o cara que assiste o outro jogar e zerar o jogo inteiro. O cara zerou o jogo, só que ele só zerou assistindo. Ele abriu o YouTube e viu o cara zerar. Passou não sei quantas horas vendo o vídeo. E eu fui comentar, né, porra? Eu não entendi, eu falei, cara, eu não conhecia isso, não. Me diz qual tem, cara. Cara, me diz qual é a graça do cara me sentar na frente do YouTube e assistir o outro zerando. E eu não entendi um monte de gente. E veio um cara e me falou e me deu uma explicação razoável. Ele falou, cara, existem pessoas hoje, claro que na nossa época, pessoas não têm condição de comprar um videogame hoje. Não tem condição de comprar um jogo. Que hoje tá na casa dos R$300, um jogo. E se o cara não tem condição, mas ele gosta daquilo, ele vai assistir. Porra, eu falei, não. Pô, legal. Porque eu lembro que na nossa época, porra, não era muito dinheiro tu jogar um fliperama. E às vezes até tu trocava, o cara tava lá, tu via, pô, deixa eu jogar uma aí, pô, joga. Eu lembro que a gente socializava muito. Eu pelo menos, eu lembro do cara que se achava o bonzão, mas assim, chegava um cara que tu via que era humilde, pelo menos eu, pô, deixa eu jogar um round aí. Joga aí, cara. Deixava o cara jogar o roundzinho dele lá, jogar, pá. Hoje tá muito caro. Sim.
Tá foda. Hoje tudo tá muito caro. Hoje tu vê o PS5 tá 4 mil reais, sei lá o quê. Hoje o cara não tem como comprar um jogo de 300 reais. Que é um jogo normal, né? Lançamento não é menos. O lançamento é 300. A Nintendo, eu tava vendo de um amigo que largou. Até hoje tu pega o primeiro Mario dele de 2000 e sei lá o que, 16. Se tu for lá na plataforma dele tá 300 reais. Não, e tem um detalhe. Até por causa da questão física, antigamente era cartucho, o jogo tinha que sair finalizado. Hoje tu paga 300, 400 pau num jogo todo DLC. quebrado, que vai ficar DLC, sabe? É complicado, cara. Agora sim, virou uma indústria, né? Assim, não que antes não fosse, né? Mas virou assim, olha, a gente tem esse exemplo clássico que todo mundo fala quando fala da potência que virou a indústria dos games, que o Red Dead Redemption, o 2, salvo engano, ele custou 700 milhões. E aí, na pré-venda dele, ele já bateu o custo de produção dele, assim. Então, é um negócio, é uma indústria que, se bobear, ela é maior do que os blockbusters, os Marvel números, e tudo mais. Mas os números dizem realmente que é algo que tá dando... que deu um rendimento gigantesco, é boçal, assim, a quantidade de dinheiro que tá movimentando, que tá virando indústria. Aí tu vê... Eu acho que na nossa época, eu posso estar até errado, mas era mais a diversão. Sim. Hoje tem gente que não joga jogo porque o gráfico não é legal. Exato. Esse gráfico, gráfico de PS3, gráfico... Porra, cara... a gente queria se divertir, pô. Jogo é feito pra... videogame pra mim é diversão, não é... bora avaliar o gráfico aqui... e não sei o quê. Não, pô, se é divertido, eu jogo. Pessoalmente, eu concordo completamente contigo. Eu só vou fazer assim, às vezes, de advogado do diabo rapidinho, pelo seguinte. Na nossa época, a gente tinha menos opções. Então, a gente, entre aspas, se contentava com o que tinha. A gente se dava ao luxo de pegar um jogo completamente despintado. Isso valia para filme também, né? Uhum. A gente ia numa locadora, a gente via... sei lá, uma locadora de bairro comum, devia ter o quê? Uns 1000 títulos ali, se muito, né? Às vezes até menos. E eram sempre os mesmos, demorava para ser lançado algo na época do VHS, depois DVD. E assim, a gente se dava ao luxo de fazer aqueles pacotes de 6, 7 filmes, ou até em jogos, quando a gente trazia para casa também, de 6, 7 jogos para passar da quarta-feira até o domingo. E se o jogo era ruim, a gente continuava jogando, porque assim, pô, é o que tem. Se eu ficar jogando só um, vai esgotar ali. A Soft Game era a que mais tinha, mas mesmo assim tinha um estoque limitado ali. Até porque tu não, a menos que fosse muito rico, ou tu tinha um Super Nintendo, ou tu tinha um Mega Drive. Uhum. Então tu já rachava ali o repertório pela metade. E eu acho que a gente era mais inclinado a ser complacente com os jogos. Mesmo quando o jogo era ruim, a gente pensava assim, pô, cara, já peguei aqui, deixa eu me divertir e tudo mais. Hoje, o leque de opções é tão grande que até a gente, que é de uma outra geração, às vezes eu me flagro. Não sei se acontece com vocês. Sim, aconteceu comigo. Eu me flagro sendo... Eu já parei de jogar. Não, e com filme, assim, às vezes a gente começa a ver, assim, uns filmes em streaming e tal. O filme não tá tão bom, assim, a gente... vou ver outra coisa e tal. Eu já me flagrei com isso. E é interessante trazer esse assunto para aqui, para a bancada, porque recentemente eu passei por uma experiência interessante, que tem a ver com game. Eu vou explicar o porquê. Saiu um filme agora recente, eu acho que é na Netflix que tá, inclusive Netflix paga nós aí. Paga nós. Que é Mate ou Morra. É um filme de ação galhofeira e tal, com Frank Grillo, que nem é um ator assim, primeiro escalão e tal, bem canastrão e tal, que é a história de um assassino. Ele é um soldado, né? Ele é o protagonista de filme de ação dos anos 80 e tal. Não fica estabelecido se ele é exatamente um assassino, mas ele é um cara aí dos meios militares, Black Ops e tal. Que aí, por alguma razão, ele tá repetindo o mesmo dia repetidas vezes e tal. É uma coisa, não sei se vocês se lembram daquele filme do Bill Murray, Feitiço do Tempo, que ele vai pro Festival da Marmota, ele fica repetindo o mesmo dia várias e várias vezes. É algo assim, só que ele é um assassino e está sendo caçado por outros assassinos. E é aquele tipo de filme que, dadas a quantidade infindável de opções da Netflix, talvez fosse um filme que eu não me interessasse em ver, sabe? Eu ia ver com uma vontade. Cara, eu me diverti demais vendo esse filme, cara. O filme é muito legal, assim, só que é aquela coisa, filme galhofeira, exagerado, atores super canastrões, mas super divertido. E teve a cereja do bolo que pra mim foi quando eu falei assim, cara, eu já saquei qual é desse filme. É aquela velha história da homenagem da nossa geração, porque, assim, esse personagem tem um filho, que é uma história bem clichê jogada ali no meio e tal, só pra a gente
sentir humanidade no personagem, para ele não ser só um assassino B10. Ele tem um filho lá que ele nem sabe que o menino nem sabe que ele é pai dele, ele tá tentando se aproximar da criança e tal. Só que o moleque é molequinho, assim, pré-adolescente, ele é de um grupo, assim, de uma tendência que está acontecendo ali nos Estados Unidos, que eu dei uma fuçada para ver se isso acontecia mesmo, que é de uma molecada jovem que só gosta de game retrô. Então eles se reúnem justamente assim, muito na nossa época, assim, dessas galerias e tal. Só que, obviamente, são emuladores. Só que aí a galera chega lá, paga a entrada, e aí você fica lá jogando os jogos que você quiser. E o moleque é viciado em Street Fighter. E aí tem até uma tiração de sarro, assim, com o nerd quarentão, né? Que o cara que administra isso, o personagem lá do Frank Grillo, ele chega... Vem cá, você é casado? Ele, não, nunca quis casar. Aí ele tira sarro lá do cara, assim, aquela coisa do nerd estereotipado, né? Do cara que mora no porão dos pais e tal. Mas tirando essa tiração de sarro, é tratado com muito respeito essa coisa dos games clássicos e tal. Tanto é que o personagem do Frank Grillo, que regula a idade com a gente, não gosta. Mas o filho dele, que é o molequinho, gosta. E o moleque ensina ele a gostar. E aí ele joga o Street Fighter, aí rola toda essa história, eles tirando sarro um do outro. Aí rola aquela coisa clichêzona, né, da aproximação de pai e filho. Mas eu achei muito doido, cara. E aí volta naquilo que a gente falou. Será que essa intransigência da galera de, esse CGI tá ruim, esse jogo não é tão bacana, não é justamente porque tem tantas opções aí jogadas na praça que a molecada começa a ficar meio assim, foda-se. A gente também não pode esquecer que o videogame como um todo, enfim, tá numa constante evolução. A gente comentava aqui no briefing, ainda mais cedo, da qualidade do Red Dead. Assim, eu lembro que eu comprei o PS4, né, e era o Pro. Quando eu comecei a jogar, eu fui pra uma parte que tem lá num forte. Quando você vai por trás dele, tem um canyon. Cara, eu lembro de ficar olhando a cena com a chuva, assim, uma coisa assim, muito, 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 muito bonita mesmo. Também faz parte da evolução natural da indústria a gente exigir que em determinadas situações... Vou dar um exemplo. Eu sou um que costumo pegar ali na PSN, por exemplo, e ficar procurando esses joguinhos. Como se fossem da nossa época, aqueles gráficos mais... retrô. Exatamente. E até porque eles são bem mais baratos. Mas assim, eu não abro mão de pegar um jogo top. E aí nesse eu realmente faço a exigência de que seja algo assim... Existe uma classificação hoje. Eu sou desses também, que eu gosto muito de baixar jogo, que o que chamam hoje de Metroidvania. São jogos inspirados em Super Metroid, um jogo maravilhoso do Super Nintendo, e a saga Castlevania, que eu jogo desde o Nintendinho, assim como o Zelda, que eu jogo desde o Nintendinho. E são jogos independentes, que são criados, são pixelados, jogo mesmo com gráfico retrosão. Cara, mas são muito divertidos. Blasphemous é um jogo, eu não sei se vocês já viram. Todo mundo tá falando desse jogo. Bicho, vai sair o 2 agora. Vai sair o 2 agora. Eu joguei ou já saiu, não sei, enfim. Maravilhoso. Death Gambit. São jogos em 2D, cara, que valem muito a pena. Eu comentava contigo agora. É agora. divertido. É a questão da diversão que eu te falo, que a gente não pega. Comentava contigo agora também, eu tô jogando o Sea of Stars, né? Que é um jogo bem parecido ali com o Chrono Trigger do Super Nintendo. Maravilhoso. Obviamente que não é o mesmo enredo, mas é aquele RPG de turno, aquela coisa... Chamado JRPG, né? Que aí e aí até na hora de tu passar de uma cidade pra outra, aquela tela de cima, tu com os personagenzinhos andando e tal. O Blasphemous, eu lembro eu acho que a gente chegou a comentar. Cara. E aí depois eu baixei e joguei, é muito doido o jogo também, já fica a dica aí. E é pesado, né? Pesadíssimo, cara. Eu lembro que eu tirei uma foto, tem um chefe que tem uma estátua, minha mãe é muito católica, né, mamãe? Eu lembro que você ficou sem falar um pouco comigo, mas foi... eu não sei se vocês conhecem a imagem, acho que é La Pietà. É uma coisa que é Jesus no colo de Nossa Senhora e tal. Sim. Cara, tem um chefe que é uma estátua de Nossa Senhora, mas é um capeta deitado, assim, tipo um bafomezão, assim, deitado. Igual Jesus, assim, ele levanta pra lutar contigo e fala, mano, eu vou tirar essa foto, vou mandar pra mamãe. Sim, tem que fazer, bicho. Cara, que merda que aconteceu, bicho. Filho, que isso? Não, mãe, é só um negócio que a Maria tá jogando. Maria é a neta, minha filha de 7 anos, ela não joga isso. Mas eu falei só pra ela ficar mais... É por isso que, assim, a gente tem um grupo que aí todo dia de manhã ele manda lá um padre aqui, a leitura de hoje, não sei o que e tal. Eu sempre respondo pra isso. Foi teu pai que te mandou tentando te salvar, né, cara? Aí tu vem querer pra cá. Tu nem abriu essa porra, não foi?
Cara, mas aí vem a questão da história, cara. E é um negócio pesado, é um jogo pesado mesmo, com coisa de santo, pecador e blasfêmia mesmo. Tem uma parada, uma zona muito errada no jogo. Não, e eu tava vendo aí umas gameplays e tal, porque aí eu faço isso também, só que aí eu fico focando nos retrôs. Aí eu fico vendo, assim, algum gameplay pra sentir se eu me interessa em comprar. E aí a resenha que eu tava vendo, ele tava explicando que você faz aquela campanha, mas aí se você for fazer a campanha novamente, você tem certas coisas que são destravadas. Então tem um fator de rejogar bem interessante, na verdade, eu fiquei curioso. Na verdade, hoje também, se a gente for parar, muitos jogos de plataformas, vamos falar das duas gigantes, né, a Microsoft e a Sony, eles trabalham com aquela questão de platinar. Sim. Zerar 100%, pegar tudo quanto é troféu. E alguns dos jogos eles pedem que tu jogue de novo. E de novo. Porque tu não vai conseguir. Essa missão aqui tu tem que fazer em 3 horas, tu tem que atravessar daqui. Blasphemous, tá? Um exemplo de um troféu. Em 2 horas tu tinha que derrotar 3 bosses lá e tal. Só que tu ia perder um outro caminho. Aí tu ia ter que zerar. Sim. Voltar pra pegar outro troféu. Então vou ter que fazer dessa outra forma aqui. O jogo... Então, tem alguns jogos que ele meio que te obriga mesmo a jogar de novo. Se não tiver o macetinho do pendrive, como tem um jogo chamado Elden Ring, né? Maravilhoso, um dos melhores jogos que foram lançados nos últimos tempos. Que eu não tenho mais paciência, cara. Eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa que me cobra. E quando a gente não é um nerd estereotipado, que a gente tem... Tô fodida aqui. Não dá mais pra ficar jogando 5 horas como eu gostava. O cara pega o pendrive, chega no final... Como é que tem que fazer aí? Peraí. Tem que mudar só no final, tá? Pendrive, faz o save, aí faz o que tem que fazer, vê a primeira zerada, pega o pendrive, coloca de novo, faz a outra, pega o pendrive, lá no final. Porque como é que eu vou zerar 4 vezes essa porra de novo? Não tem uma paciência. Não sei se você vai te lembrar, eu falei com esse cara uma vez, porque são esses jogos, né? É Souls-like, não é isso? Maravilha. São os meus preferidos. Acho que era o Nioh, que eu falei contigo. Nioh. Aí eu comecei a jogar lá, bicho, sem brincadeira nenhuma, eu morri pro primeiro espírito que tu... Aí eu falei com esse cara aqui, eu falei, não, pô, tu tem que te acostumar com a mecânica, não sei o que, tal. Aí, pô, meia hora depois eu mandei pra ele essa porra, a puta que pariu, bicho, eu tô estressado pra caralho, eu tenho 3 filhos, bicho, tô trabalhando pra ficar passando raiva com essa merda aqui, vai pra puta que pariu, O cara vai porra. pra se divertir, fica mais puto mas, assim, do que... Mas o foda, sabe o que é? Que eu admiro pra caralho esses jogos, mas eu, assim, não tenho... paciência pra isso. Souls-like, eu acho que eu admiro mais os jogadores, cara. Se tu é Souls, pronto, tá aí. Também faço, eu tenho uma tatuagem de Dark Souls faço aqui, minhas as suas palavras, tá aí. Vocês estão no dicionário assim como sinônimo de resiliência. Mas é isso que eu ia falar, porque assim, eu acho bonito ver essa galera... Tu falaste de quem vai até o final, eu não vou até o final acompanhando, mas eu gosto de vez em quando de ver essa galera jogando, porque de fato eu admiro isso. Eu não consigo, bicho, mas... E um pouco que voltando pro nosso tema inicial dos jogos antigos, cara... O Souls-like, ele me completou de uma forma de diversão que eu não tinha fazia tempo, cara. Cara, eu não sei se vocês lembram de jogos... Puta que pariu, moleque. O Battletoad, que era um jogo inzerável, doido. Tu jogava aqui pra passar fase, ódio do coração, caralho. Tu ficava... Jogos da Ocean, cara. Eu lembro dessa marca, Ocean. Ocean fazia jogo que não era pra te zerar. Era aquele Mad Max, horrível de zerar. Era o Jurassic Park, puta merda, horrível, Park, cara. E tinha esse Battletoad que é um trauma, cara. Que saiu o emulador que tu ficava apertando o autosave que criaram no computador. E mesmo assim eu não zerei aquela merda, bicho. Não tive, eu nunca zerei também. Eu só queria registrar que tem Battletoads and Double Dragon. Só também tem. Sim, eu registrar que... Inclusive tinha fliperama, né? Exato, está presente. Aí começou a vir as novas gerações e, porra, eu fui jogando as novas gerações. Cara, só que jogos fáceis. Jogo, o cara te leva não cola, assim, sabe? Igual um paizão, assim. Autosave, você morreu, tu já dá isso aqui, tu morreu aqui, não, tu já tá aqui, pai. Tu vai continuando, então era muito fácil. O jogo ficou fácil. Aí o cara veio, lançou Demon Souls. Jogo acho que foi do PS3. Meu irmão, jogo difícil. Pensa numa porra difícil o jogo, cara. Cara, mas ele te dá aquela sensação de premiação. Demora pra te matar a porra do bicho lá. Mas quando tu mata, ele te dá uma boa recompensa. Sim. Então aquela recompensa, dificuldade de recompensa, cara, isso me agradou. Que aí eu cacei toda a porra aqui. Porque quando lançou o Demon Souls, aí veio o Dark Souls 1, aí virou o gênero Souls-like. E aí todo mundo queria fazer um jogo assim. É um jogo difícil pra caralho. É um jogo difícil mesmo. Inclusive, se alguém tiver um Souls-like fácil, por favor, indique. Tem. Ninguém vai te indicar.
É só Por se sinal, tiver mod. Por sinal, Renato, Eu te indico, vai pro YouTube, porra. Obrigado. Por sinal, Renato, eu acho que o Ninho é o mais fácil deles. Porra! O que tu não mataste o espírito na frente. É verdade que eu mandei uma mensagem pra você, pô, como é que faz essa merda aí, cara? Não, porque tu tem que fazer assim e tal. Aí, tanto que logo depois que tu desce uma colina, assim, tem um monstro maior, né? Uhum. Aí eu só passei do espírito porque eu não fui lá apertar pra ele surgir. Aí eu consegui passar. Eu não sei, mas Falando nisso, não sei se vocês já viram que tem uma tendência aí, principalmente no canal gringo, que é uma galera que eles jogam esses jogos Souls-like, só que deve ter também algum indicativo dentro do próprio game pra isso, não sei se vocês já viram isso, que é você zerar sem pegar um único dano. Cara, eu achei isso Sabe o nome disso? Impressionante. Isso eu já acompanho muito. Essas pessoas, elas têm uma comunidade gigante, tá? São os speedrun. Speedrun é o quê? Os caras disputam quem é que zera primeiro. Tem um pior do que esse de não pegar dano. Eu vi um cara, se tu procurar no YouTube, eu não sei se é uma mulher, um cara que eles zeram, não sei se é o Dark Souls, eu não sei qual desses Souls-like, mas é um Souls-like. Ela zera com aquele negócio de ficar de bateria, de dança. De dança. Sabe? Ao invés de... o tapete de Sim. dança, ela bate ali naquele tapete. Ela ganha os caras, tudo no chefe. Ela joga com aquilo. Com aquilo, aquela porra lá. Tu acredita, bicho? Rapaz, é um negócio surreal. Se tu vê cada coisa, eu não consigo imaginar um cara zerar um Dark Souls sem pegar um dano. Tu abre o YouTube e tu vê o vagabundo lá. Não tem porra nenhuma na vida, né? Na Cara, verdade, não é possível, doido. Quer dizer, é possível que o cara zere. E o cara zera faz, com a arma inicial, o cara peladão. Né? Não tem armadura, não tem porra nenhuma. Eu acho que o vídeo que eu vi também era isso. Acho que ele só tinha um capacete, sei lá que merda era. Sei que o cara... Tem uma lenda no Elden Ring. Elden Ring, pra galera gamer, assim, acho que foi o último Souls-like, sem ser o remake do Demon Souls. Mas, cara, jogo premiadíssimo. Parece que ele ganhou mais prêmio até que o God of War. Uma obra-prima, um filme mesmo. Tanto que foi feito... A história foi feita pelo R.R. Martin, do Game of Thrones. Isso. A história foi feita por ele. Crônicas de a história foi feita por ele, cara. Então é uma obra-prima, né, e tal. E no jogo tinha um cara que o nome dele era Let Me Solo Here, né? Ou seja, tu entrava, os chefes também tinham chefes brutais, assim. Tu ficava parado, o cara tava pelado com um capacete de sei lá o quê. Ele ia lá matar o chefe pra ti. Eu acho que eu vi isso. É uma lenda, ele é uma lenda no Elden Ring. Porque eu te falo o seguinte, que inclusive voltando ao elogio de quem joga isso aí, porque eu gosto de assistir e tal, mas eu não tenho a mínima vontade de comprar, acho bacana, acho bonito pra caralho, já li sobre a história e tal, não sei o que, mas de fato a minha paciência não permite. E eu lembro que de uma reportagem de dizerem assim, que é um cara que ele... Porque assim, tu pode chamar alguém, né, pra jogar contigo. Sim. E aí esse cara, ele tá assim, tipo, com um personagem básico, pelo menos assim... Na minha santa ignorância, ele não tá sem nada, assim, só com uma arma e um capacete mesmo. Sim. E aí tu chama o cara, ele chega, bicho, ele vai com os piores chefes lá e destrói tudo. Tu fica parado, bicho. E assim... Ele mata pra ti o chefe, aí tu avança. Tô passando, não tô conseguindo, chama o cara, ele vai... Agora, tu tem que ter a sorte dele estar lá perto. Porque assim, o Souls-like, ele tem essa premissa. Se tu estiver jogando offline, tem uns caras que são NPCs que tu pode invocar pra te ajudar na luta. Só que assim... O chefe tem 100 de vida. Tu invoca um cara, o chefe vai pra 150, 170 de vida. Então, de acordo com quanto a gente pode chamar, parece que até 3. Então, a vida do chefe fica brutal e ele fica muito mais bruto também, né? E esse cara, às vezes, é aleatório, pô. Se eu tiver uma sorte de tu tá num chefe que tu tá empacado lá e aparece Let Me Solo Here, tu chama o cara. Aí o cara é peladão e ele tem um capacete. E acho que é uma clava. Eu acho que é uma clava que ele tem. Cara, eu vi uma reportagem... E ele fala, Let Me Solo Here, deixa que eu vou. Meu irmão, tu entra... Aí não vai subir ninguém, porra, fica aí. Ele vai cair, porque se tu morrer, acabou. Se tu morrer, ele some também e tu se fuder. Então é melhor tu ficar aqui, ele mata, aí ele vai embora, ele quebra o bicho todinho. Aí você ganhou. Pronto, acabou. Nem todo herói usa capa, Nem né? todo. Tem uns que andam só de tanga, como esse bicho aí. A capa e as botas. Nada de capa. Pessoal, vocês estavam falando agora, a gente acabou de falar aí de quem acompanha, né? E como eu, inclusive, né? Que admiro quem joga aí os Souls-like. E acompanha ali pelo YouTube e tal. Tava lembrando o seguinte, cara. Eita. Que foi isso aí? Souls-like. Cara, vocês foram falar de True Briga Crime por aqui, causa meu de irmão. confusão. Não, mas não foi aqui não, né? Foi. Foi? Foi aqui. Foi. Visagens e assombrações de Belém. Cerveja?
Eu acho. Não, cerveja não, porque a gente não consome. Não, deve ter sido um suco de laranja, uma das... O suco de laranja mutante. A cerveja amanteigada do Harry Potter, porra. É o sonho de toda revista, né? Cerveja. Nossa. Até eu me senti essa. Essa foi, como é que fala? Selo pra ser nossa, né? Eu tenho certeza que essa foi gestada na mesma época que aquela do Uber. Mais cedo. É bom. Anyway. Bom, a gente estava falando agora sobre essa questão de acompanhar esses jogos pelo YouTube, né, e tal, e como eu estava dizendo, eu sou um cara que gosta de ver a galera do Souls-like aí, apesar de, como eu disse, a minha paciência não permite jogar, mas gosto de acompanhar, ver. Mas uma coisa que eu estava lembrando era o seguinte, em alguns jogos hoje, eu dou um exemplo, inclusive, tem um site específico, a gente estava falando do Red Dead, que ele atualiza, não é de hora em hora, mas é de em tempos em tempos para te dizer um mapa onde estão todos os itens, sei lá, os colecionáveis, aquelas cartas e tal, principalmente porque lá tu ganhas muito dinheiro com aquelas coleções completas, né, e tal, então tu podes entrar lá, acompanhar isso aí, esses recursos todos para ter certas dicas ou coisa parecida para ultrapassar certos obstáculos. E na nossa época, mais uma vez aí, não é cagar regra, mas lembrar dessa nostalgia, a gente só conseguia isso comprando revista, vocês lembram disso? Sim. Revista, tinha que esperar chegar. Eu lembro, inclusive, que um dos meus, entre aspas, sonhos era ser piloto de videogame. Era o cara que trabalharia para uma revista dessa jogando, e aí ele faz as anotações, tira as fotos, não sei o quê, e vinham as publicações. Eu lembro de uma que começou a gente conversar sobre isso, salvo engano, começou com o Gomu Game Power e depois virou Super Game Power. Tava falando do Majora's Mask, né, um dos Zeldas icônicos aí do Nintendo 64, que na parte dos horas, uma das fases, uma parte que eu só consegui ultrapassar porque chegou uma edição na banca que tinha as fotos e as dicas de onde passar, assim. Eu acho que pra galera de hoje disso deve ser inimaginável, não? A gente precisava da revista, eu lembro, cara. Como é que o cara vai saber o Mortal? Vamos lá, pra Mortal Kombat eu lembro que saía na revista, tu tinha que pegar. Porra, como é que vai fazer tudo? Cima, baixo, soco. Hoje o cara vai lá no Option e coloca, o Mortal é um botão só. Tu aperta, são 3 mortais, o A não, né? O triângulo é um, o X é outro, o quadrado é outro. Eu lembro que, inclusive, numa dessas revistas, o Mortal Kombat 1, quando saiu pro Mega Drive, teve toda aquela celeuma a respeito de sangue, violência e tudo mais. Super Nintendo não tinha, o Super Nintendo veio sem sangue. Exato, mas no Mega vinha sem sangue. E aí você tinha que fazer um código numa tela específica que era ABACABB, eu lembro até hoje. E aí vinha aquele... aí beleza, a partir de então tinha sangue no jogo. Entendeu? E aí como é que tu vai saber isso numa época de sinais de fumaça e não internet? Era comprar revista, era ter revista e porra, cara, eu lembro que guardar tudo que era possibilidade de dinheiro que eu tinha pra tentar comprar, aliás, pra comprar uma dessas e ver se eu conseguia... A Konami tinha um clássico, que era um código, que era o cima, baixo, trás, frente. Cima, baixo, esquerda, direita, BA, start. Aí eu acho que era esse, que era o do cachorrinho do International. International, Superstar Soccer. Aí tu fazia o cachorrinho juiz. É porque esse código da Konami era para todos os jogos da Konami, quase todos os jogos da Konami. Então eu usava ele no Contra. Pra ter Contra era um jogo que hoje esse moleque não... Ei, rapaz. Moleque, eu não passo nem da primeira fase. O bicho era muito brutal. Não, e eu vou te falar, esse código da Konami não era só você acertar os comandos, tinha um time pra isso. Então, como eu jogava muito com meus amigos e tal, e a gente tinha... Contra era muito difícil. Então a gente tinha que fazer uma variação desse código, que também a gente aprendeu nas revistas, que era cima, baixo, esquerda, direita, BA, Select Start. Se tu demorasse muito para apertar o Select, não funcionava. Tinha um tempo ali, né? Era o tipo terminar um barulhinho da abertura lá com o tempo daqui, e tinha que fazer a porra do negócio. E o intervalo entre os apertares, assim. Tu tinha não que ter podia ser muito rápido nem muito lento. Nem muito lento, isso. Cara, era impressionante, cara. Hoje em dia... Olha, vocês falando disso, dessa questão dos fatalities do Mortal, que na nossa época era Mortal também, né? Os mortais e tal. Eu já vi um vídeo no YouTube, eu cheguei a assistir todos os fatalities do Mortal Kombat 1, esse último que saiu. Já saí todos. E na nossa época era engraçado, de novo, não é cagação de regra. Gente,
New Gamers, não se trata de vocês, assim, se trata de nós, assim, a gente tá só falando da nossa época. Era interessante porque, como não tinha vídeo, eram só as revistas, então assim, eles ensinavam os fatalities, tinha lá os comandos, só que na revista aparecia uma foto, duas no máximo. Tu não vias o mortal, só se tu executasses ele no teu videogame. Então tu tinha aquele fator surpresa de estar jogando, executar o comando e ter aquela surpresa de tu teres executado o Fatalis. A menos, obviamente, que tu estivesse jogando com um amigo que já tivesse aprendido, aí tu aprendia ele da pior forma, né? Sendo sacaneado. Exato. E sabe o que era mais bacana? É que, porra, tu perdia, cara. Aí tu perdia no mortal, tu ficava muito puto. É que o cara errava o mortal, aí tu não saía tão puto assim, sabe? Sim. Se fudeste, tu não me mataste, tá? Porra, tu não sabe nem o que você tá fazendo. Tinha acabado de perder, mas tava... O cara errou lá, o cara errava o comando assim, tu ficava, se fudeste, não me mataste. Não sei vocês, mas eu ficava mais insultado quando vi um friendship. Babarit, depois que era o Babarit, bicho. Muita onda, bicho. Foi evoluindo. Mas olha, Breno, aproveitando o que tu estavas falando, para deixar claro que não é uma cagação de regra, enfim, é só uma questão de nostalgia, a gente conversava mais cedo sobre o que também os videogames estão se tornando. Estava comentando sobre os campeonatos de League of Legends. Eu me surpreendi há um tempo atrás, porque isso já não é novo, né? Mas com transmissões ao vivo na ESPN, de campeonatos nacionais e campeonatos mundiais, cara, e locais assim, lotados, e um monte de gente acompanhando e tal. Pra mim, e eu volto a dizer, eu não jogo, mas eu paro pra assistir aquilo, pra tentar entender alguma coisa assim, porque significa pra mim, pra essa nova geração, uma verdadeira revolução, né, cara? Tu estás ali num mega canal mundial de esportes, com um período dedicado a um e-sports, que assim, pô, cara, a galera que pratica isso aí é atleta mesmo, né? Assim, tipo, o cara é profissional, o cara tem que treina, não é isso? Cara, tipo a gente que gosta de futebol aqui, tu vê o dia a dia do jogador ali no treino, tem a pessoa que trata da tua alimentação, do teu sono, de tudo. Cara, o cara que pratica a equipe... Era uma reportagem sobre a equipe brasileira se preparando para um campeonato. Eu acho que era League of Legends. Ou era Counter-Strike, que até hoje, cara, é um jogo que eu nunca joguei, eu nunca suportei esse jogo, mas eu acho muito legal, que até hoje os caras ainda jogam em campeonatos, cara. Me permite, eu era uma merda, mas eu ia pras lan houses, cara. É uma outra coisa, além das locadoras, as lan houses. Porra, cara, eu achava do caralho também, assim. CS pra mim não era muito bacana, mas o que eu dava trabalho era Medal of Honor. Enfim, mas, perdão. O vestiário deles, o cara, aí tem pô, como é o nome uma nutricionista pra eles, preparando alimento, tem que dormir tanto tempo, a cadeira deles preparada assim pra não ter dor, não sei aonde, massagista. Então os caras são atletas. Se tu vai chamar um jogador de golfe de atleta, tu vai chamar um cara desse de atleta. Aí tu vê uma ministra, não vou nem falar porque vai entrar em porra de política, aí vão acabar ficar com... Não, ela mandou mal. Mas enfim, mandou mal pra caralho, porque, porra, os caras estão ali trabalhando, porra. Os caras não estão brincando, não. E assim... Pô, tu chama cada merda de esporte, tu não vai chamar um. Pode crer. Não, e assim, não só chamar de esporte em si. É uma verdadeira mudança de paradigma, bicho. Tu tá na ESPN assistindo a transmissão de League of Legends, cara. Sim. Eu particularmente acho sensacional. Eu não jogo, mas acho do caralho, assisto. Cara, e o bacana, sabe o que? É um narrador, bicho. Sim. E rapaz, pô, não sei o que, o cara fez sei lá, usa lá o linguajado... O cara fez um flare slur, porra, aí a galera pira e tal. Isso era uma outra coisa. E assim, cara. Bom, aí já sendo o tiozão da parada, tu vê uma galera nova, bicho. E como esses caras se comunicam, velho. É assim, é impressionante, porque assim, é tudo muito rápido o que tá acontecendo. Eu não entendo nada. Não, porra, eu fico lá, o cara. Da bandana, não sei do que, da pratinha. Eu falei, caralho. E o cara em português. Aí eu não sei o que tá acontecendo, mas eu acho do caralho, velho. Às vezes que eu assisti, eu acabo de ver você e falei, ok, eu entendi que é isométrico. Fora isso, eu não entendi mais nada, cara. Eu acho. Não, tô te falando que os caras se comunicam muito bem. Eu acho muito legal. Cara, eu lembro até hoje, só voltando pra essa questão dos campeonatos, eu vi um campeonato um dia, já tem uns anos, de Street Fighter.
E teve uma luta entre Ken e Chun-Li num street que ficou famosíssima. Sim. Que o cara deu uma virada, meu irmão, num jogo lá, que a galera saiu correndo, jogando camisa, quase jogando cerveja. Quem bebia ali uma cagada, bicho. E é emocionante. Já vi? Claro, ficou Cara, famosão. porra, assim. o cara ficou famoso. Uma luta, uma virada. Porra, meu irmão. É muito doido, cara. Pra quem gosta, é muito bacana mesmo. Porra, Ivan, obrigado por ter vindo, cara. Episódio show de bola. Vai estar disponível aí. E venha mais vezes. Já está convidado. Já estamos com uma programação aqui. Vamos contatar o seu agente. Porra. E com o próximo passo. Foi um prazer imenso, cara. Eu gostei demais aqui. E eu, de fato, quero ser convidado mais vezes. Porque tem muita coisa pra falar, é muita resenha. Que a gente tem que falar de almas, assim, almas bondosas, como doentes, que mataram gente, mataram. Mas, porra, a gente tem que falar sobre isso. Tem que falar de RPG. Tem tanta coisa legal aí, cara. Tem uns assuntos fodas. Sim, e eu tô batalhando pra costurarmos a mesa de RPG do Espada da Questão. Vai acontecer. Inclusive, estou aqui tendo good vibe feelings, ou algo do tipo, que o Ivan vai estar no próximo episódio. Algo me diz. Você prevê futuro? Talvez. Falou, galera. Eu ia falar volta mercado agora. Liga já. Liga já, na garantia sou eu. Falou. Um abraço. Falou, galera.